Vôlei, natação, futebol, entre outros esportes que são praticados no Brasil, poucos são valorizados. Devido à falta de patrocínio e incentivo das escolas, os alunos acabam desistindo de praticar outros esportes. Esse é o caso do atleta bicampeão mundial de jiu-jitsu brasileiro Edgar Guimarães, que recentemente abriu sua própria escola de jiu-jitsu. Bom, o jiu-jitsu na minha vida assim, foi bem interessante, né? No começo, eu era até um pouco preconceituoso, eu achava uma coisa bem diferente, assim, e não acreditava tanto, né? Edgar tinha amigos que praticavam jiu-jitsu e participavam de competições, e estes o incentivavam, tentavam motivá-lo e alegavam que ele era um cara grande, forte e adequado ao jiu-jitsu. Até que um dia eu aceitei o convite de um amigo meu, até trabalhava na empresa dele, né? O Gui, e o que aconteceu? Quando eu fui lá para conhecer o professor, daí eu peguei e falei assim, ó, eu até quero treinar, mas é só para competir, não quero fazer por hobby, não quero só por brincadeira. Mas isso era o meu pensamento lá atrás, né? E aí foi dessa forma que começou a minha história no jiu-jitsu. Edgar passou a treinar de forma intensa, enfrentando todas as dificuldades até estar pronto para competir. Então, a preparação, ela tende a ser sempre muito mais pesada do que a própria competição em si, né? Geralmente a competição, 1, 2 dias, ela acaba. A preparação, até você chegar a 100%, tá 100% preparado, ela leva vários meses, às vezes você fica 1 ano se preparando, porque no meio do caminho existem lesões, que nem, por exemplo, em 2015, quando eu ganhei as 2 primeiras medalhas de ouro no Mundial, foi bem interessante porque em abril, né, poucos meses antes da competição, eu tive uma lesão séria no joelho, no ligamento, e aí o que aconteceu? Um médico queria que eu fizesse a cirurgia, eu procurei outro médico, ele disse que dava para fazer, mas talvez eu não teria condições, independente de fazendo ou não fazendo a cirurgia, de chegar preparado para lá. Além das questões de ordem médica, os atletas do jiu-jitsu enfrentam problemas como falta de recursos para poder se preparar bem, se alimentar bem e ir para as competições. Mesmo com esses percalços, Edgar, que resistiu a entrar no jiu-jitsu, surpreendeu. Em 2016, apesar de estar ainda com lesão e problemas de ordens pessoais, voltou a vencer. Nós atletas, principalmente no jiu-jitsu, é muito difícil a questão de recursos para você poder se preparar bem, poder se alimentar bem, se suplementar bem e ir para as competições. Então, a gente tenta manter um equilíbrio de competição, de alimentação e tudo, só que fica muito difícil, mas graças a Deus eu consegui as medalhas desde o europeu, consegui mais um título mundial, mais uma medalha de ouro no mundial, consegui mais medalhas lá no Mundial de Master em Las Vegas também, foi bem interessante, mesmo com todas essas dificuldades, foi possível sim conseguir alcançar alguns objetivos. Edgar notou uma grande evolução no jiu-jitsu. Desde que começou a praticar, em um dos seus orgulhos é ver que hoje o jiu-jitsu de maior prestígio no mundo é o brasileiro. O jiu-jitsu que o mundo pratica é o jiu-jitsu brasileiro, que a família Gracie, né, aprendeu lá com o Kondikoma, o japonês, e aí eles começaram a fazer o jeito deles de lutar e virou o Gracie Jiu-Jitsu, dali, né, acelerando um pouco essa evolução, virou o Brazilian Jiu-Jitsu, o jiu-jitsu brasileiro que todo mundo pratica no mundo. E eu vejo, por exemplo, assim, tem países, né, da Europa, da América do Norte, da Ásia, que dão muito mais valor à nossa arte do que nós mesmos. Por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, lá em Dubai, né, que a gente conhece bem a capital deles, nos Emirados Árabes Unidos todos, o jiu-jitsu ele faz parte da grade curricular. Na contrapartida deste prestígio, no entanto, existe o descaso com que o jiu-jitsu é tratado no Brasil. A gente tem um grande bem, que é o jiu-jitsu brasileiro, porém, ele não é tão valorizado, seja por parte dos empresários, às vezes pelos próprios atletas mesmo, por questões comportamentais, mas principalmente pelo governo do nosso país, da nossa cidade, enfim, do nosso estado. Parece que eles têm um descaso muito grande com o jiu-jitsu, isso é uma pena.
O professor de jiu-jitsu observa que o principal benefício do esporte é transformar as pessoas e também ajudá-las a superar dificuldades. Aqui na JB, por exemplo, a gente tem como objetivo transformar positivamente a vida das pessoas, certo? Porque todo mundo tem os seus problemas, né? Todo mundo tem as suas dificuldades na vida e às vezes a gente precisa achar uma forma de escapar disso, de desestressar, achar uma válvula de escape, né? E o jiu-jitsu ele ajuda demais nisso, porque é uma modalidade extremamente detalhista, ela requer que você seja muito detalhista, principalmente em competições, né? E isso ajuda muito a gente na vida pessoal, na vida profissional. Entre os esportes mais praticados no Brasil, apenas o futebol e a natação são indicados para uma criança autista. Porém, o jiu-jitsu é mais um esporte que podemos incluir na lista de atividades que ajudam crianças que têm o transtorno do espectro autista. Assim como nas outras modalidades, o jiu-jitsu melhora a interação social e as coordenações cognitiva e motora. Trabalhar com autistas é diferente porque a gente até então não encontrava muito material disponível para que fizesse um estudo mais amplo e chegasse mais preparado, né? E cada autista é uma caixinha de surpresa, como cada ser humano, né? Por mais que a gente seja parecido na questão de fisionomia e fisiologicamente, só que tem uma grande diferença comportamental. Eu vejo que dando aula para um autista eu aprendo muito mais do que eu estar ensinando, entendeu? Nossa, eu fico até às vezes sem ter palavras para descrever o quanto é emocionante e o quanto é bom desse grande desafio. E o melhor de tudo é que você vai aprendendo com ele ali a lidar com as situações, com um comportamento um pouco diferente que eles têm. E isso, né, acaba refletindo até na aula para os outros alunos. Edgar diz que apesar da dificuldade inicial, a inclusão de um autista na turma pode se tornar benéfica para todos, pois o aprendizado é geral. É um desafio muito prazeroso, vale muito a pena, entendeu? É um pouquinho difícil no começo, depois você se adapta com qualquer outro aluno. E essa questão de incluir eles também nas turmas, que é o mais bacana, de todo mundo conhecer o autismo, todo mundo ver que o autismo é uma coisa normal, uma criança ou um adulto, enfim, que tem autismo, tudo isso é normal e que a gente só tem a crescer quando eles estão no nosso meio. Para Edgar, os pais nunca devem se desanimar com as dificuldades dos filhos. Basta dar às crianças uma oportunidade que elas se desenvolverão, encontrarão o seu jeito de conseguir o que desejam. Eu tenho uma mensagem bem legal, assim, seja para os pais aí que têm os filhos autistas, independente do grau que seja, independente se a pessoa tem autismo ou é cadeirante, ou a pessoa tem cegueira, enfim, independente do que ela tem, ou que os pais, né, que estão começando a enfrentar isso, sempre acreditem no potencial dessas crianças, né? Sabe por quê? Porque assim, ó, nada nessa vida é impossível. Tudo que a gente quer, tudo que a gente busca, tudo que a gente trabalha com coração e com determinação acontece, né? O meu filho, por exemplo, ele é autista e não sei o que e tal. Isso não é o fim do mundo. Tem que tratar ele um pouco diferente, tem que buscar a ajuda de outros profissionais da área. Se o meu filho ele tem cegueira, ele nunca vai enxergar, não tem problema, ele tem um jeito, ele vai ter um jeito dele de imaginar, de enxergar as coisas, ele vai ter o jeitinho dele. A gente não pode privar essas crianças de conhecer o mundo, de sentir as coisas boas da vida, as coisas boas do mundo. A gente tem que proporcionar, tem que buscar muito ajuda e muito auxílio para que a gente possa fazer com que eles se desenvolvam bastante. Tudo isso eu já aproveito e falo também para o pessoal que quer ingressar no jiu-jitsu, por exemplo, para competições. Na nossa modalidade, ela ainda não é muito bem vista, ela ainda não é muito bem quista no nosso país. Porém, tudo que a gente faz na nossa vida
que a gente se dedica, que a gente tenha objetivos, que a gente faça um bom planejamento, a gente alcança. Nada nessa vida é impossível, certo? Então confie em vocês, vão pra cima e tudo sempre vai dar certo. Esse foi o primeiro vídeo documental do canal Superando Limites SC. Fiquem ligados nos próximos capítulos que vamos falar sobre boxe e montanha. Eu espero vocês!